Quantas terras a Igreja Católica tem no Brasil? A resposta a essa pergunta depende de qual tipo de propriedade se está considerando: terras rurais, imóveis urbanos, bens tombados ou terrenos sob regime de anfitese. Os dados disponíveis provêm de fontes distintas e, em alguns casos, divergem entre si. Parte 1. Terras rurais. O levantamento do INCRA de 1996. A fonte mais citada é um levantamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, publicado pela Folha de São Paulo em março de 1996. Segundo esse estudo, a Igreja Católica e suas instituições eram donas de pelo menos 330.600 hectares de terra rural distribuídos por todos os estados do Brasil. Uma área suficiente para assentar cerca de 22 mil famílias de sem terra, considerando o parâmetro de 15 hectares por família adotado pelo próprio INCRA. O levantamento revelou ainda que 96% dessas propriedades tinham área inferior a 100 hectares, ou seja, eram pequenas e numerosas, pertencentes a paróquias, dioceses, congregações religiosas e outras entidades vinculadas à Igreja. Parte 2. A resposta da CNBB, versão da Igreja. Em abril de 1996, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, publicou nota contestando parcialmente os dados do INCRA. Segundo a CNBB, o número correto seria de 253.794 hectares de terras rurais, e não 330 mil como apontava o INCRA. A nota criticou a metodologia do Instituto, argumentando que os dados incluíam bens de instituições pias ou religiosas de forma genérica, sem distinção entre a Igreja Católica propriamente dita e outras entidades. A CNBB reconheceu que 38 mil hectares dessas terras eram improdutivos e se comprometeu a doá-los para a reforma agrária, chegando a apresentar ao INCRA uma lista de 41 propriedades rurais disponíveis para esse fim. Parte 3. Imóveis urbanos, o regime de anfitese e o laudêmio. Além das terras rurais, a Igreja Católica detém domínio direto sobre extensas áreas urbanas em diversas cidades brasileiras, por meio de um mecanismo jurídico colonial chamado anfitese. Nesse regime, santos católicos, como São Francisco, São José, São Pedro, São João Batista e diferentes representações de Nossa Senhora, figuram formalmente como proprietários de terrenos nos registros cartoriais e contratos antigos. Na prática, a Igreja Católica atua como representante legal dessas figuras religiosas. Moradores precisam pagar uma taxa à Igreja Católica sempre que vendem imóveis em áreas urbanas. A cobrança, chamada de laudêmio, equivale a 2,5% do valor da venda e é exigida em terrenos sob domínio da Igreja desde o período colonial. O valor vai para dioceses, paróquias ou ordens religiosas, mesmo que o imóvel esteja registrado no nome do morador no cartório. Apesar do nome igual, esse tipo de laudêmio é diferente daquele cobrado pela União em áreas de marinha. No caso da Igreja, trata-se de uma cobrança privada, vinculada a contratos antigos de aforamento, chamada anfitese. Nesse regime, o morador tem o direito de uso da terra, mas não é o proprietário pleno. O mecanismo é considerado juridicamente válido com base no artigo 2038 do Código Civil de 2002, que manteve as enfiteuses anteriores à nova legislação. Entre os municípios onde essa prática é documentada, figuram Salvador, na Bahia, onde a prefeitura confirmou a existência de imóveis em área sob regime de anfitese, com cobrança de laudêmio pela Igreja Católica, especialmente em regiões centrais da cidade. Em Ribeirão Preto, em São Paulo, parte do centro da cidade está situada em terreno sob domínio direto da arquidiocese, que cobra laudêmio de 2,5% sobre a venda de imóveis. Em Franca, também em São Paulo, uma decisão judicial de 1946 reconheceu a Igreja como titular das terras doadas a São Sebastião. Em Jabuticabal, a Igreja cobrava laudêmio sobre terrenos doados à padroeira Nossa Senhora do Carmo. Em Vitória da Conquista, na Bahia, a Igreja ainda detém parte das terras do núcleo original da cidade, com cobrança ativa de laudêmio em vendas de imóveis. E em Uiraúna, na Paraíba, moradores pagam laudêmio à paróquia local por terrenos no centro urbano. O total de imóveis urbanos sob esse regime não foi oficialmente quantificado em nível nacional. Parte 4. Bens tombados. Patrimônio cultural. Segundo acordo firmado em junho de 2021 entre o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a CNBB, a Igreja Católica é responsável por aproximadamente 32% de todos os bens tombados no Brasil, incluindo igrejas, conventos, residências históricas e acervos de arte sacra distribuídos por todo o território nacional. Esses bens incluem templos tombados individualmente, como a Igreja da Sé em Belém, de onde parte o Círio de Nazaré,
a Igreja de Nossa Senhora da Candelária no Rio de Janeiro, a Igreja do Senhor do Bonfim em Salvador e a Catedral Metropolitana de Brasília. Também estão incluídas edificações inseridas em conjuntos urbanos tombados, como Ouro Preto em Minas Gerais, Alcântara no Maranhão e Paraty no Rio de Janeiro. As edificações de propriedade da Igreja Católica foram erigidas desde o período colonial, demarcando diferentes períodos da história do Brasil. Desde a criação do IPHAN, em 1937, previu-se a necessidade de cooperação com autoridades eclesiásticas, dada a representatividade desses bens para o patrimônio cultural. Parte 5. Contexto global. A Igreja no mundo. Para fins de comparação, estimativas internacionais apontam que a Igreja Católica possui globalmente entre 70 e 71 milhões e 600 mil hectares de terra, tornando-a a maior proprietária institucional de terras do mundo. O valor total de seus ativos imobiliários globais é estimado em cerca de 3 trilhões de dólares, valor equivalente ao produto interno bruto do Brasil ou da Rússia. Em 2021, sob o comando do Papa Francisco, o Vaticano deu um passo inédito em direção à transparência ao divulgar, pela primeira vez na história, detalhes do seu portfólio imobiliário. Segundo dados da Administração do Patrimônio da Sé Apostólica, o Vaticano possuía naquele ano mais de 5.100 imóveis ao redor do mundo, sendo 4.051 localizados na Itália e 1.120 no exterior, incluindo propriedades em Paris, Londres e Genebra. Conclusão: não existe um número único e definitivo sobre as terras da Igreja Católica no Brasil, pois os dados variam conforme a fonte e o tipo de propriedade considerado. O levantamento mais citado, do INCRA, de 1996, aponta 330.600 hectares de terras rurais, enquanto a própria CNBB reconhece 253.794 hectares. A esses números somam-se extensas propriedades urbanas sob regime de anfitese, cujo total não foi oficialmente quantificado, e cerca de 32% de todos os bens tombados do país. Trata-se, portanto, de um patrimônio fundiário e imobiliário de grande magnitude histórica, jurídica e cultural.